Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu me chamo Fernando e hoje eu trago aqui para vocês mais um vídeo de Excel VBA, tá? E, como vocês já devem ter visto na introdução, esse vídeo, enfim, o que eu vou trazer hoje para vocês e disponibilizar gratuitamente, ele vai ajudar muitas pessoas, principalmente você que está estudando VBA ou você que desenvolve projetos em VBA. Então, assim, já de antemão eu peço que quem se interessou por esse projeto, curta o vídeo, comente e compartilhe, tá? E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda aqui a gente a dar prosseguimento nesse projeto da Organic Sheets, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês a ferramenta, trazer ela aqui, mostrar no detalhe o funcionamento. Eu não vou decorrer o código dela todinho, tá? Eu vou deixar aí disponibilizado o projeto com código aberto VBA para vocês darem uma estudada. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao código e você queira, você pode me acionar, tá? Aqui pelos comentários mesmo, eu respondo todos os comentários, eu leio todos. Ou então você pode me acionar através do WhatsApp ou alguma outra forma de contato. Lá no nosso site da organicsheets.top você consegue ter acesso aí aos canais de comunicação para falar diretamente comigo, tá bom? Então sem mais delongas aqui eu vou mostrar o projeto para vocês, tá? O projeto ele é o List View Builder, tá? O que, que seria isso? Você que desenvolve projetos em VBA, como eu disse, já desenvolve ou está estudando, aprendendo a desenvolver projetos em VBA, quando você cria um formulário em Excel, né, e você quer deixar ali o seu sistema com uma cara um pouco mais profissional, e você acaba criando formulários, né, eventualmente a gente vai precisar mostrar informações de planilhas nesses formulários, tá? E os principais controles que são utilizados para isso é o List Box, que é uma caixa de listagem, como o nome diz, e o List View, que é um visualizador de tabelas, tá, do VBA. Ambas as ferramentas são importantes e boas, cada um com suas particularidades. Eu, Fernando, particularmente gosto muito do List View. Há um tempo atrás o List View ele não era muito utilizado porque ele tem compatibilidade com versões do Office, né? Então, versões mais antigas, se você tivesse o Office 32 bits, funcionava o List View. Se você tivesse um Office 64 bits, ele não funcionava o List View, então sempre tinha essa incompatibilidade. Então muita gente não utiliza essa ferramenta, não utiliza esse controle para evitar problemas de incompatibilidade, tá? Mas eu garanto para vocês que do Office 2016 em diante, isso passou a não fazer mais diferença, tá? Independente da sua versão 64 ou 32 bits, o List View ele funciona em todos os projetos. Então assim, só para aquele cliente seu que tem um projeto bem mais antigo, talvez você prefira criar com Listbox o seu projeto. Mas o List View ele oferece bem mais funcionalidades em questão de titulação, cabeçalho, organização. Eu obtive acesso a esse código. Esse código original ele é do Fernando, do Renan Fernando Ruth, um desenvolvedor em VBA. E aí eu tive acesso a esse código no passado, utilizei ele bastante, utilizo ainda hoje. Eu fiz algumas adaptações, pois tinham alguns erros de usabilidade na ferramenta, então fiz algumas adaptações, acertos e deixei esse código aí hoje redondo para funcionamento. Gostei muito da ideia e deixei ele redondo e resolvi compartilhar com vocês nessa aula de VBA aqui. Então vamos lá, eu vou mostrar a ferramenta. Posso aí, se for necessário, dependendo dos comentários que a gente tem aqui, eu posso aí evoluir para uma aula um pouco mais explicativa em relação a todo o código, tá? Mas vamos lá, vou abrir aqui o construtor de código. O que, que seria esse List View Builder? Né? Para quem conhece o List View, a ferramenta List View, você sabe que você tem que acessar, você tem que programar certinho os cabeçalhos, a ordem dos cabeçalhos, o número de pixels que vai ter de tamanho em cada coluna, se ele é centralizado à esquerda, à direita, o alinhamento, no caso, daquela coluna em si. E a gente, em diversos projetos, precisa pegar informações. Eu vou até abrir aqui, em segunda instância, essa planilha aqui chamada múltipla escolha. Então, essa daqui é uma planilha, ela é uma planilha com dados públicos de um vestibular que foi feito, né, no semestre passado. Então, aqui a gente tem algumas premissas, dentre elas a primeira, tem que ter aqui na coluna A, acho que está um pouco pequeno para vocês, então vamos lá. Na coluna A, linha 1, é onde tem que começar o seu cabeçalho.
né? E aqui nessa coluna A, ela seria o seu index, né? O seu índice de cada item, né? Então eu não posso ter um item aqui preenchido sem ter um índice. Então ela precisa até o final com a coluna A preenchida, toda a sua tabela com a coluna A preenchida. Outras não importa, como por exemplo essa aqui, essa coluna G, que ela não tem nada preenchido aqui nesse registro 15.116. Mas a primeira coluna ela precisa ter preenchida porque a gente vai fazer um looping para poder carregar essas informações no list view. Então, se aqui tiver algum dado vazio, ele vai parar aqui e vai encontrar o próximo campo como vazio e não vai executar daqui para baixo. Então, precisa estar tudo preenchidinho, precisa ter essa estrutura de tabela para você conseguir fazer essa informação. Então, suponha que eu tenho aqui essa planilha e eu estou fazendo um projeto com base nela, ela é minha base de dados. E eu preciso vir aqui no Alt F11 e criar um list view para ela. Então, eu vou criar aqui um formulário. Cadê? Eu criei um módulo, na verdade. Vou criar um formulário. E desse formulário, eu vou puxar aqui uma list view. Tá? Puxei aqui uma list view para ele. E aí eu preciso fazer um projeto com que aquelas informações que estão ali na minha planilha, elas apareçam aqui na minha list view. Né? Se eu for fazer isso na mão, né, é um código relativamente grande, né? Não que seja, se você acaba pegando a prática, é tranquilo, mas você ficar ali fazendo, digitando, eu tenho que vir aqui no initialize do meu userform, que é quando iniciar eu quero que ele já carregue todas as informações de lá. E eu tenho que começar a preencher o if list view 1, que no caso é o nome da list view que eu criei lá, e aqui colocar and if, aí eu vou preenchendo para colocar os cabeçalhos, enfim, é um trabalho, né? Enfim, um trabalho um pouco chato, vamos colocar assim, para poder se fazer. Entretanto, existe essa forma da gente facilitar isso. Então, vou deixar esse projeto aqui um pouquinho de lado, né? E vamos voltar lá para o nosso construtor de código. Então, aqui está o nosso construtor de código. Quando você clica, você tem essa é a janela do nosso builder, onde está dividido em dois passos. Passo 1, criar a list view, e o passo 2 é carregar esses dados, trazer a origem desses dados. E como que funciona aqui? Aqui eu posso definir manualmente que eu quero acrescentar no meu list view 10 colunas. Se eu faço isso, deixa eu colocar aqui 10, pronto. Se eu faço isso, ele automaticamente preenche todos os 10 lançamentos aqui. Tá? Então eu posso ir importando. Entretanto, o objetivo principal não é o preencher por aqui. Né? Ele já vai me poupar algumas linhas de código de escrita, mas então o grande marco dessa planilha, como eu estava falando, não é você colocar isso aqui manualmente. Tá? É você poder importar esse cabeçalho. Eu vou clicar aqui em limpar, ele vai zerar para mim. É você poder importar esse cabeçalho a partir de uma planilha. Então tem aquela nossa planilha lá que contempla as notas. Eu posso clicar nesse botão aqui, importar cabeçalhos. Você vê que ele já trouxe algumas guias de planilha. Essas guias de planilha, se vocês repararem, são as planilhas desse projeto aqui, do Builder, do Listform Builder. Mas eu não quero, os dados que eu quero, eles não estão aqui. Eles estão em uma outra planilha. Então eu posso clicar aqui em selecionar arquivo. E aqui eu tenho minha múltipla escolha. Se eu clico aqui e clico em abrir, vocês vão ver que ele trouxe aqui para mim a tabela Table 1. Essa é a minha tabela lá da minha planilha de notas. Eu posso selecionar ela aqui e clicar para importar os cabeçalhos. Quando eu faço isso, ele vai automaticamente carregar os cabeçalhos que tem lá para mim aqui, como inscrição, CPF oculto, primeiro nome, curso, polo e assim sucessivamente. Ele vai importar todas as 8, lá tem 8 títulos, né, no meu cabeçalho. Ele importou os 8 cabeçalhos e aqui eu posso começar a preencher. Tá? Aqui já tem o nome, eu posso alterar o nome se eu quiser, tá? O nome eu posso fazer a alteração aqui. Esse campo daqui é para você colocar a quantidade de pixels. E esse option botão aqui, ele vai escolher entre alinhado à esquerda, centralizado ou alinhado à direita. Tá? Lembrando que a primeira coluna ela é sempre alinhada à esquerda e as demais você que vai decidir entre os três. Mas o primeiro tem que ser sempre à esquerda, que senão o seu Excel, o seu VBA vai dar um erro na execução, tá bom? Então vamos lá. Então vou colocar que o primeiro aqui, ele tem um tamanho de 30, ele é alinhado à esquerda e vou adicionar. E vocês vão vendo que ele vai inserindo toda aquela linha de código aqui para mim, sem eu precisar. Se eu não quiser preencher nada, quiser só colocar os cabeçalhos aqui, eu posso clicar em importar, que automaticamente ele vai colocar um tamanho de 50 e vai colocar alinhado à esquerda. Primeiro nome, eu quero que tenha um tamanho de 80, 90, vai, alinhado à esquerda. Agora, o curso, eu quero que tenha um tamanho de 50 mesmo e vou deixar ele centralizado. Se vocês verem aqui,
o último item aqui do alinhamento mudou para 2, porque esse é o item do centralizado. E assim sucessivamente. O polo eu vou deixar centralizado também. Vou deixar 50 centralizado. Instituição, eu vou deixar 100, o nome da instituição um pouquinho maior, e vou colocar alinhado à esquerda. Então ele entrou aqui com código 0, que é o código de alinhamento à esquerda, e aqui está tudo vindo no padrão que a gente precisa. Tá? O código já está ficando pronto diretamente. Nota, eu vou colocar nota 30, não é muito grande, eu vou colocar centralizado. Nota vai ficar centralizado. Situação, vou colocar centralizado também, vou deixar 50. E aí automaticamente ele fechou o meu if aqui. Tá? Então ele abriu aqui em cima com o list view 1 e fechou aqui embaixo, a gente já fez a primeira parte de uma criação de um formulário, de um list view, de uma população de um list view, que é acrescentar os cabeçalhos. Tá? E agora a gente vai para a segunda parte. A segunda parte ela é o quê? Ela é a gente fazer o looping naqueles dados de lá e importar para a nossa planilha. Então eu posso vir aqui, seleciono o table, né, que é a nossa tabela lá que a gente já importou, e clico aqui nesse botão, que é o botão de importar. Automaticamente o nosso código ele já está escrito, né, com todas as premissas aqui para a gente poder fazer a inclusão lá. Então, feito isso, basta eu copiar o meu código, ele vai ficar vermelho quando eu copio. Eu posso vir aqui nesse meu outro projeto, dar um Alt F11, e aqui eu consigo vir aqui no meu Initialize e colar esse código. O código ele já está pronto, tá? Se eu executar agora o meu projeto aqui, você já vê que ele já carregou tudo certinho. O meu list view ele já está pronto. Ele já está pronto e populável. Né? Então a gente vai ver aqui, ele tirou os zeros à esquerda, né? Ficou como uma numeração convencional e carregou tudo certinho. O CPF oculto, o primeiro nome, o curso, o polo, e assim sucessivamente, como num passe de mágica. Então, assim, chega de perder tempo de criar essa codificação para popular o seu list view. Ó, e são dados, são bastante dados, né? São lá 34.900 dados aproximadamente. Então ele preencheu tudo aqui. Aquele ponto que eu falei de você não precisar acrescentar as informações aqui, a primeira precisa ter todas as informações, as demais não precisam. Tá? Então se eu fechar aqui, vim aqui, vamos lá, vou vir aqui no final e acrescentar mais um. Deixa eu copiar aqui. Acrescentar mais um, colocar 1, 2, 3, teste, engenharia, deixar só esses dados aqui, tá? E vim aqui executar o meu projeto de novo. Ele vai carregar, porque são 34.000 linhas, a gente está fazendo um looping sobre todas elas carregando. Ele vai carregar, e se a gente for lá no final, a gente vai ver que o teste já apareceu aqui. 1, 2, 3, teste em engenharia. Tá? Então ele está captando essas informações dessa tabela e já populando o nosso list view. E o melhor, sem eu precisar ficar escrevendo código manualmente. Porque convenhamos, o código que a gente ia escrever seria esse daqui. Tá? Então aqui a gente ia começar com if, list view, e aqui tem os detalhes, tá? Já vem para o padrão list view 1, porque a gente criou aqui um list view 1, mas você pode aí no seu projeto mudar esse nome, tá? Então se você mudar esse nome, vamos supor, colocar aqui candidatos, tá? Candidatos. Tá? Então, se você colocar aqui, se em algum projeto seu você mudar o nome do list view, aqui você também tem que mudar, porque ele está por padrão list view 1. Tá? Então, aqui eu tenho que dar um Ctrl U, né? Que aí a gente vem para o localizar e substituir. Eu coloco aqui o list view 1, que é o nome original, o nome padrão, que o VBA já atribui ele, e estou substituindo todos por lista de candidatos. Tá? Então, quando eu dou um aqui substituir todos, ele substitui o 3, que vai ser esse daqui, vai ser esse list view aqui, que está com o nome, e esse list view aqui que está com o nome no nosso projeto. Então, são 3, ele fez a mudança para a gente, lista de candidatos, e agora já está funcional. Mesma coisa com o nome da tabela. Você vê aqui que em alguns momentos ele vai colocar o nome da tabela, e o nome da tabela lá é table 1. Tá? Então, ele vai usar o nome original da tabela. Então, se em algum momento você mudar o nome dessa tabela, isso pode ocasionar em erro. Então, você vai vir aqui e vai mudar o nome da tabela. Basicamente, o que ele criou aqui? Eu não vou decorrer sobre o código todo lá do List Builder, List View Builder, mas eu vou decorrer aqui pelo código que foi criado para a gente poder popular essa List View. Tá? Então, vamos lá. Então, com a List View,
que ele faz? Ele atribui as linhas de grade ele coloca true, você pode também deixar falso, não vai aparecer aquelas linhas. Ele coloca o tipo de visualização List View Report. É, ele coloca para quando você clicar num dos registros, selecionar a linha inteira, tá? Então tem aqui list full row select, tá true, né? Então quando você clica no ele seleciona, também pode deixar falso. E aqui ele começa a atribuir columns headers, né? Então isso aqui são a cabeça de coluna na tradução literal, seria os cabeçalhos. Então ele vai adicionar coloca o texto que vai ter nesse cabeçalho, coloca o width, que é o tamanho, a largura, e coloca o alinhamento. Tá? Aqui no primeiro, obrigatoriamente, tem que ser 0. Se eu mudar aqui para 1, que é o alinhamento à direita, e colocar para executar, ele vai me dar um erro, e dizendo justamente isso, erro no tempo de execução, a primeira coluna em uma list view, um controle de list view, tem que ser alinhado à esquerda. Tá? Então ele dá essa comunicação aqui de erro, a gente tem que deixar o primeiro 0, os demais a gente pode alterar como a gente quiser. E aí no segundo ele vai atribuir o CPF oculto, mesma coisa, com o widget que a gente definiu lá no Builder e o alinhamento. Ou seja, tudo isso você pode escrever na mão, mas lá a gente consegue com mais facilidade criar o código e deixar o código pronto. Depois de feito tudo isso aqui, de atribuir todos os cabeçalhos, ele fecha esse with e aí ele começa. Então ele define aqui um LV como um objeto, ele define a variável countLinha como um inteiro, e aí a gente entra num ponto aqui. Tá? Pode ser como long também. Se você tiver mais de 37 mil registros, o conta-linha ele pode parar de contar numa quantidade. Então a gente chegou ali bem perto, porque essa tabela tem 34 mil. Mas o ideal aqui é que seja as long, talvez eu mude até o código lá, a execução do builder para long aqui, tá? E linha também eu vou deixar como long para a gente não ter problema aí. Eu já tive problema com isso, eu trabalhando com vários dados, e aí chegava em 37 mil e pouco, que é o número máximo para integer, né, inteiro, ele parava de executar. E aí ficaram faltando os dados, enfim, foi uma coisa. E aí ele diz aqui para selecionar a minha tabela 1, e na tabela 1, na coluna A, e ele faz uma contagem de linhas preenchidas. Tá? Esse código daqui é para fazer uma contagem e você saber quantas linhas estão preenchidas. Feito isso, a gente já sabe o total de linhas preenchidas. Eu limpo a minha list view, porque se eu não limpo ela, já tem os dados ali carregados, ele vai carregar mais dados embaixo. Então ele vai dobrar, duplicar esses dados. A ideia não é essa. Então a gente limpa ela, zera ela primeiro e preenche de novo. E aí eu começando da linha 2, porque a nossa primeira linha é uma coluna. Eu começo da linha 2 e vou até o total de linhas que eu tenho. Então ele vai fazer um looping aqui de linha 2 até o total de linhas que eu tenho preenchidos nessa planilha. Ele vai ficar fazendo essa execução aqui de preencher esses dados. Então na primeira linha, primeiro o LV, que é o meu list view, primeiro ele vai setar esse objeto, vai chamar o LV e vai dizer que o LV é o meu list view, o list itens, vai adicionar item, e qual item que ele vai adicionar? Qual o texto do item que ele vai adicionar? É o que está lá na minha tabela, né? Na linha que eu estou, que é a linha 2, coluna 1. Então, o primeiro registro vai ser o meu list view. E aí, no list view, o item é a primeira coluna. O restante são chamados de subitens, né? São subitens daquele registro. E aí, o meu list view, que é tudo isso daqui, e o subitem desse primeiro, vai ser o que está na minha linha 2, na coluna, na minha linha 2, coluna 2. Aqui vai ser na minha linha 3, na minha linha 2, coluna 3, na minha linha 2, coluna 4, e assim sucessivamente. Quando ele passar dessa primeira linha para a linha 3, e aí ele vai fazer tudo isso aqui na linha 3, depois ele vai passar para a linha 4, vai fazer tudo isso na linha 4, assim sucessivamente até chegar nas 34 mil linhas. Chegando lá, ele vai fazer pela última vez na 34ª mil linha, e aí você vai ter todos os registros ali. E aí sempre next linha, porque ele começa a linha 2, depois a next é a linha 3, linha 4, e assim sucessivamente, tá? Então é basicamente isso. Como eu disse, em poucos segundos você tem aí um código pronto. Eu vou limpar e aí vou mostrar para vocês que eu posso também vir aqui e importar uma guia, tá? Primeiro deixa eu fechar aqui, ele vai dar um erro, tá? Eu posso vir aqui, selecionar aqui um arquivo, né? Eu posso importar daqui também, porque se eu tiver pego aqui nos meus dados temporários ou tiver um modelo de dados, eu posso copiar lá e colar aqui e já importar dessa planilha aqui mesmo, sem eu precisar ir lá no projeto original.
tá? Mas, enfim, fica a critério de vocês, trabalhem aí, brinquem com a planilha para vocês entenderem ao certo aí qual que vai ser o modo de trabalho de vocês, tá? Então vou vir aqui em selecionar um arquivo, de novo, vou vir aqui em múltipla escolha, ele vai trazer para mim a tabela que tem lá, que é a table, vou clicar em importar os cabeçalhos. Importei os cabeçalhos, eu vou adicionar tudo no padrão, que é 50 alinhado à esquerda, depois se eu quiser eu faço uma mudança lá. Vou vir aqui em porte guia, vou selecionar esse objeto de novo, tá? E aí, automaticamente, ele vai importar a guia para mim aqui, tá? Então, quando eu clico aqui no Import Guia, eu posso selecionar qualquer planilha que eu tiver, e aí ele vai trazer para mim a tabela aqui, a tabela que a gente tem. Então, quando eu clico, eu estou usando a exemplo esse Table 1 dessa planilha que eu tenho de dados aqui que eu posso disponibilizar para vocês. Se eu tivesse uma outra planilha, por exemplo, planilha do trabalho, e quisesse importar a estrutura de dados, eu poderia utilizar esse botão aqui também de importar guia. Tá? Então, consigo importar guia e consigo definir essa parte aqui do código. Tudo bem? Então, como que eu costumo fazer? Até para mostrar nos meus projetos, eu geralmente deixo isso daqui no meu user form initialize, tá? E crio uma subrotina. Pronto. E aqui eu deixo para popular a list view. Então, sempre quando eu inicializo o meu projeto, eu chamo essa subrotina, call popular lists. Tá. Então, sempre ele vai fazer isso daqui, e quando chegar aqui, ele vai popular minha list view. Mas por que eu faço assim? Porque se eu tiver algum botão aqui no meu formulário, um botão, vamos supor, onde eu peço para ele atualizar, então vamos lá, eu tenho aqui um botão que eu peço para ele atualizar eventualmente, quando eu faço um registro, eu posso vir e clicar aqui nesse botão e também chamar essa macro aqui, tá? Então, eu não fico condicionado só quando o formulário inicializa. Eu posso vir lá no meu botão, quando eu clico, eu chamo essa execução aqui. Eu vou dar um exemplo, vou deixar aqui sem executar, vou abrir o meu formulário. Então, meu formulário está aqui, os títulos estão aqui, se você viu, os meus cabeçalhos, mas não tem nenhum registro. Quando eu clico em atualizar, ele vai fazer aquela varredura lá da segunda parte, que é trazer os dados, e vai popular aqui para mim. Então, vocês viram, ele conseguiu trazer aqui as informações quando eu cliquei em atualizar. Se tiver alguém simultaneamente trabalhando no mesmo arquivo, vamos supor, de forma remota, e fizer mais um registro aqui, eu posso clicar em atualizar. Se eu precisar fazer alguma exclusão de algum registro, quando você exclui, você tem que depois atualizar aqui a listagem de novo para aparecer sem o registro. Quando eu precisar incluir um registro, se eu tiver aqui um controle de inclusão, enfim, se eu precisar fazer qualquer movimentação, eu posso ter essa parte da macro separada para poder aí eu ter esse controle de atualizar o momento que eu precisar, sempre, tá bom? Então era isso, tá? Espero aí de alguma forma ter ajudado. Acredito que sim, né? Isso aqui me ajudou bastante. Eu acho que vai ajudar vocês também que criam aí o projeto de vocês em VBA. Como eu disse, fico à disposição de vocês para esclarecer dúvidas sobre o projeto, tá? O código ele está aqui à disposição de vocês. Vocês vão poder aqui acessar no Alt F11 toda a codificação do list view, tá? Vocês podem ver toda a parte da codificação, podem editar da maneira que for prudente para vocês. Eu deixei os créditos aqui do canal original, do código original, que foi do Renan Ruth, lá do canal Lógica VBA, e coloquei aqui a adaptação que eu fiz, né? Foram algumas adaptações em questão de estabilidade do código, tratativa de erros e outras, né, funcionalidades. E aí, dúvidas sobre essa codificação, entrem em contato comigo, mas não esqueçam aí de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Espero que tenham gostado. É isso. Tchau, tchau.